Nós vamos então dar continuação ao tema do Centro de Estudos que a gente fez anteriormente com o Douglas. Foi no início do ano, né, Douglas? Foi em abril. E então, suscitou muito interesse. O Douglas, ele faz história com H, né? E a gente estava querendo trazer uma pessoa jovem com a visão do jovem espírita de hoje para nos falar de como está sendo impactante esses assuntos políticos na atualidade, o que a doutrina dos espíritos está fazendo de diferente na cabeça desses jovens, né, que conhecem a doutrina e estão passando por esse impacto que a gente está vendo aí a cada dia mais abertamente e particularmente no nosso país. Então a gente juntou o conhecimento histórico, né, do Douglas e o conhecimento espírita e suscitou um interesse maior. Então eu convidei o Douglas para vir fazer uma complementação, mesmo porque as coisas se desdobraram de uma maneira tal na pátria do Evangelho que a gente ficou curioso em saber a continuação de tudo isso. Tá bom, gente? Bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer uma pequena mudança no nosso método. Eu me recordo que a primeira vez que nós falamos aqui sobre a história da política, eu busquei demonstrar como que surgiu o sentimento político, como que surgiu a ideia de política a partir da polis grega. Então, o nosso primeiro estudo foi um estudo mais teórico, foi um estudo de autores, foi um debate de ideias para a gente tentar entender a base de como funciona a nossa democracia e de como funciona a forma que nós pensamos política, tirania, poder, enfim. A nossa conversa de hoje, eu acho que ela já entra um pouco mais dentro do nosso objetivo, que é procurar entender um pouco da nossa situação atual enquanto sociedade, buscando estudar a história no seu âmbito mais contemporâneo, vamos dizer assim. Fiquem tranquilos, aqui eu botei uma quantidade absurda de conteúdos, cada conteúdo desse dava uma aula só dela. Eu não vou fazer uma aula para cada conteúdo, o conteúdo será extremamente resumido. A ideia é apenas que a gente tenha uma visão geral de como chegamos até aqui. Relembro mais uma vez, como a gente está fazendo o centro de estudo, qualquer tipo de intervenção, de pergunta ou de fala é livre, basta levantar a mão que eu vou conceder a palavra sem o menor problema. A gente começa a nossa viagem hoje voltando um pouquinho ao século XIX. O século XIX foi um século marcado pelos avanços do chamado imperialismo europeu. Na Europa, a segunda revolução industrial trouxe crescimentos econômicos gigantescos e toda aquela produção necessitava escoar de alguma forma. Era necessário encontrar mercado consumidor primordialmente para poder consumir aquela produção advinda da segunda revolução industrial. Acontece que na Europa já não tinha mais para onde ir. A Europa, além de ser um continente relativamente pequeno, já estava cada um com seus países, com a sua evolução industrial, com seus próprios mercados, os mercados estavam completamente saturados. A solução é, obviamente, se lançar ao mar, ir a Lures. É no século XIX que a Europa começa a dominar o continente africano e o continente asiático. É nesse período que a gente vai ver as guerras do ópio na China, que a gente vai ver diversos levantes locais contra a dominação europeia, e é nesse momento que a gente vê a chamada partilha do continente africano, quando a África é completamente dividida, completamente dominada, com exceção de apenas dois países, no caso a Libéria e a Etiópia. A Libéria por ser um protetorado dos Estados Unidos e a Etiópia porque foi a única resistência bem sucedida, bateu de frente com a dominação italiana e venceu, o que inclusive era uma dor no orgulho italiano que Mussolini veio resgatar quando ele sobe ao poder nos anos 20. Por que eu voltei ao imperialismo? Porque quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, e aí normalmente a gente sempre sabe da Segunda, a gente lembra de Hitler, a gente lembra de Mussolini, a gente lembra do Holocausto. Mas quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, comumente a primeira resposta não vem à mente. Por que a Primeira Guerra Mundial aconteceu? Não preciso nem falar quem estava lutando, que isso ainda é mais difícil. Mas quais foram as razões
para que em 1914 um conflito de proporções mundiais se deflagrasse a partir do cenário europeu. As razões, principalmente, estão nos avanços do imperialismo. Para pensar, quando você vai dominar a África e você vai dominar a Ásia, em algum instante, os territórios a serem dominados cessam. E a partir do momento que você não tem mais território para dominar, o que você faz? Você começa a cobiçar o território do outro. E assim, o território do vizinho. E assim, mais ou menos entre 1871 e 1914, a Europa viveu um período de paz armada. A Europa não se enfrentava. França e Alemanha se odiavam, mas jamais batiam de frente. Com a Inglaterra, a mesma coisa. Mas em 1914, aqueles conflitos que eram dirimidos, que eram empurrados para os outros continentes, já não podiam ser mais contidos. E a Grande Guerra explodiu. É sensacional porque com os avanços, não a guerra não foi sensacional, mas com os avanços da Segunda Revolução Industrial, imaginava-se que com a invenção dos tanques, das metralhadoras e do avião, muito embora na Primeira Guerra Mundial o dirigível fosse muito mais utilizado que o avião, imaginava-se que a guerra que começou em agosto até o Natal terminaria. Alemães acreditando que até o Natal já tinham vencido, franceses acreditando que até o Natal já tinham vencido, ingleses a mesma coisa, russos a mesma coisa. Tanto é que no Natal de 14 tem a célebre imagem dos soldados britânicos e alemães jogando bola e celebrando o Natal juntos, demonstrando que aquele conflito era muito mais político do que ideológico, vamos dizer assim. Foi uma guerra que durou 4 anos. Não foi uma guerra de metralhadoras, não foi uma guerra de tanques, foi uma guerra de trincheiras. Uma guerra onde seres humanos se viram embarreirados e encontrados em pequenos espaços, vivendo como ratos, aguardando a ofensiva adversária para contra-atacar. Muita gente morria na trincheira, não era nem pelo combate das armas, morria às vezes pelo estado higiênico e sanitário daquele local, vendo seus amigos desencarnarem ao lado e vendo os corpos entrarem em estado de decomposição sem poder fazer nada, porque a estratégia oficial era aguardar. Porque se você saísse da trincheira, você poderia ser acertado por um tanque, então era necessário permanecer. A Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra total. É a primeira guerra que envolve todos os setores da sociedade. É a partir dela que as mulheres começam a ir à rua para pedir voto, por exemplo. Porque agora a mulher estava trabalhando, porque o homem estava na guerra. Então a mulher estava sustentando os países que estavam em guerra. É a partir da Primeira Guerra que surge a imagem do veterano, do ex-combatente. Aquele que volta para casa, vivo, mutilado, físico e psicologicamente, e que não consegue ser readmitido na sociedade. A Primeira Guerra teve um fluxo gigantesco desses chamados veteranos, desses chamados ex-combatentes, que não puderam e não conseguiram ser readmitidos a essa sociedade. Isso é apenas uma breve introdução, para falar que a Primeira Guerra trouxe uma destruição jamais antes vista na história da humanidade. E essa destruição tem consequências muito claras para o continente europeu. Mesmo aqueles países que venceram se encontram numa situação de penúria quase completa. A realidade russa que vai trazer a Revolução em 17, a realidade italiana que vai proporcionar Mussolini subir, a realidade alemã humilhada pelo Tratado de Versalhes, perdendo territórios, sentindo o seu brio, o seu orgulho prussiano abalado, é uma realidade que vai assolar todo o continente. E é exatamente em meio a isso que surge a nação que até hoje é considerada como a nação mais poderosa de todo o mundo, os Estados Unidos da América. Se a gente for estudar um pouco a história dos Estados Unidos, eu indico para vocês o livro do Leandro Carnal, no qual ele estuda, o Leandro Carnal, historiador, professor da Unicamp, o livro que ele estuda os Estados Unidos desde as suas origens até o século XXI. E é um livro de uma leitura muito fácil, não é um livro academicista, é um livro bastante palatável. E nesse livro ele demonstra bem a sucessão dos Estados Unidos da América, que sai de uma guerra civil no século XIX entre Norte e Sul, o Norte industrializado, anti-escravocrata, o Sul dos grandes fazendeiros das plantations, lutando para manter a escravidão enquanto sistema econômico. Quando o Norte sai vencedor daquele conflito, daquele confronto, os Estados Unidos dão um salto de qualidade tecnológica e de avanço econômico que na história do país não havia sido observado anteriormente. É o momento onde os Estados Unidos começam a sua campanha de busca para o Oeste. Quem não viu nos filmes de faroeste americano, no qual o Oeste era um local misterioso, dominado por índios, e a figura do cowboy que vai lá enfrentar o índio e desbravar aquela terra, tudo isso fez parte de uma campanha do governo americano no século XIX para explorar aquele território gigantesco
que só era dominado na sua costa leste, nas 13 colônias, no momento inicial da colonização. Essa busca, esse desbravamento para o oeste, essa vitória do faroeste, do oeste misterioso, do oeste distante, é o que vai fazer o governo estadunidense empenhar uma campanha de apoio à imigração, vejam só. E os Estados Unidos é um país que se constrói sob um lema, que é um lema que inclusive faz parte do selo americano até hoje em latim, e pluribus unum, que seria numa tradução mais ou menos livre, de todos um, é o reconhecimento de que os Estados Unidos seriam uma nação homogênea, uma vez que construída a partir da mescla de valores, de tradições, de línguas, sejam dos países da Europa, sejam de países da América Latina ainda não desenvolvidos, que juntos adentraram aquele território e fizeram um desbravamento, demonstrando os Estados Unidos e deflagrando o território americano como ele é hoje. Não deixa de ser uma grande ironia que os Estados Unidos, que funciona e nasce como nação, graças à adesão da imigração, e que vai viver um período de prosperidade no pós-guerra absurdo, porque os Estados Unidos se tornam credor da Europa, pagando dívidas, dando empréstimos a todas as nações europeias, se tornando o primeiro país do mundo economicamente falando, é exatamente o local onde vai nascer todo tipo de intolerância, principalmente contra imigrantes. Eram os imigrantes vistos como os responsáveis por uma espécie de derrocada moral pela qual passaria agora a nação estadunidense nos anos 20. Al Capone, por exemplo, que é o gangster mais famoso que vai surgir na Chicago dos anos 10, 20, é um cara que vai lucrar muito com a lei seca, a proibição da venda de bebidas, que nada mais era do que um recurso moralizante do governo. A figura de Al Capone é muito utilizada para demonstrar: se esses italianos, judeus, irlandeses, etc., tivessem ficado em seus países, o nosso país não estava essa desonra que está aí. É um prato cheio para nascer ou ressurgir a chamada Ku Klux Klan nos anos 20. A ideia do bom cidadão, o cidadão americano, que é um cidadão branco, que é um cidadão protestante, que é um cidadão anglo-saxão. Ele não tem a pele morena, ele não tem a pele negra, ele não vem de países europeus, ele é puramente estadunidense, se é que poderia se dizer que isso existia nessa época. Recentemente a gente viu aqui em Niterói diversos cartazes sendo espalhados pela cidade com mensagens de cunho racista de um grupo que se auto-intitulava o ressurgimento da Ku Klux Klan no Brasil. Aqui em Niterói, isso foi semana passada. E as mensagens dos cartazes eram: judeus, comunistas, gays, negros, imigrantes, preparem-se que a hora de vocês vai chegar. Como compreender, gente? Estudar história é bom para isso. Como compreender que o sentimento desse nasce de novo? Por muito tempo a gente se recusou. Por muito tempo a gente olhava para a história e falava: pô, isso aqui aconteceu no tempo. A Ku Klux Klan, o fascismo, o holocausto, aconteceu naquele período por causa daquele contexto histórico. Não vai acontecer novamente. Agora a gente evoluiu. Agora a gente foi à frente. Invejo quem tem a esperança de acreditar nessa forma. Mas se você estudar um pouco teorias sociais e teorias históricas, você vai perceber que sentimentos de segregação, seja ela racial ou social, tendem sempre a aparecer, não apenas em momentos de crise, mas também em momentos de prosperidade. Porque é um momento onde você quer manter a sua prosperidade para si. Você quer que ela continue a acontecer. E para tal, você escolhe um bode expiatório. E aquele você elege para culpar por qualquer tipo de erro ou qualquer tipo de risco que vá acontecer. Não deixa de ser uma ironia muito grande que o conceito de bode expiatório vem das antigas tribos de Israel, no período antigo. Antes de Cristo, havia uma crença nas 12 tribos de Israel que quando a colheita estava ruim ou quando o tempo, o clima não favorecia, era porque Jeová estava irritado por algum motivo e que era necessário fazer um sacrifício a ele para que ele se acalmasse. E aí normalmente escolhesse o bode mais gordo, levava-se a um penhasco e lá o sacrificava para Deus. Daí vem o nome bode expiatório, o bode que vai expiar os erros daquela população e assim acalmar Deus. Não deixa de ser muito irônico
que com o surgimento do pensamento nazista, o bode expiatório se tornaram exatamente aqueles que inventaram o conceito na sua antiguidade. Os mesmos judeus que inventaram o conceito do bode expiatório lá nas 12 tribos de Israel. Os judeus nada mais foram do que o bode expiatório de Hitler. Alguém quer fazer alguma intervenção? Estou falando rápido demais? Está dando para compreender ou está embolado? Se tiver, você pode mandar. Pode falar, que aqui não tem... A gente não fica de melindre, não. Você fala que eu diminuo o meu ritmo. Não vou nem comentar sobre a queda da bolsa e o New Deal, porque isso aqui é mais política econômica, não nos interessa para entender o objetivo do nosso encontro. Mas isso aqui, ó, interessa demais. Sabe por que isso aqui interessa demais? Porque o pensamento da Ku Klux Klan não é um pensamento que está só no cartaz colado no poste em Niterói, não. Sem entrar no velho debate maniqueísta, a gente tende a transformar o debate político num debate pessoal. E dentro desse debate pessoal, a gente não aceita opinião contrária. Se eu estou de um lado, todos aqueles que estão do outro ou são burros, ou são idiotas, ou são mal intencionados, ou são bandidos. Só o meu lado está correto. Se você não pensa igual a mim, você é automaticamente desqualificado para o debate. Isso é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Porque a gente vê o que a gente cansou de ver nas ruas e nas manifestações, onde uma opinião contrária à vigente na manifestação local é recebida com agressões verbais ou até físicas. Se a gente chegou num ponto onde pensar diferente é igual a ser agredido, em algum momento a gente falhou no nosso debate político. Em algum momento a gente esqueceu da nossa história. Em algum momento a gente esqueceu que a gente viveu um período de anos de chumbo. Em algum momento a gente esqueceu que pensar diferente faz parte do construir democrático. É necessário pensar diferente. Porque se todo mundo pensa igual, o que a gente tem é isso aqui, ó. É fascismo. Nos anos 20 a Itália estava completamente destruída. A Itália venceu a guerra. A Itália estava do lado dos vencedores. Mas a Itália queria vários territórios. Ela queria um território aqui, outro ali. Só que a Itália não teve uma participação de fato na vitória. Não tinha um exército forte. Era um país até bastante atrasado economicamente. Então os maiorais, os vencedores, sejam os Estados Unidos, a Inglaterra ou a França, meio que deixaram a Itália de fora da partida. Toma aqui um pouquinho, você fica com esse territóriozinho aqui. Mas as pretensões italianas foram completamente frustradas. E agora a Itália se via frustrada nas suas pretensões, com uma realidade econômica paupérrima e com um desemprego que chegou a 80% da população ativa. 80% da população sem emprego. E uma inflação absurda. É nesse instante que, quando o vírus autoritário já percorria a Europa, nos anos 20, seja na Hungria, na Bulgária, na Espanha, com o golpe de Miguel Primo de Rivera, seja em Portugal, no Estado Novo Salazarista, mais nos anos 30, a Polônia, com inclusive o Józef Kulanski, que era um ex-socialista e virou fascista, o vírus autoritário já percorria a Europa. E é nesse momento, em 22, que Mussolini convoca todos os insatisfeitos, veteranos de guerra, as classes altas que temiam o comunismo, e num discurso muito doce, num discurso muito suave, ele remonta ao passado para apontar um futuro glorioso. Normalmente o pensamento de direita tem uma tendência a ser restaurador, vamos dizer assim. Normalmente o pensamento de direita evocava um passado glorioso que se perdeu em algum momento. Não o pensamento fascista italiano. O pensamento fascista só evocou o passado para pegar os símbolos. O próprio nome fascismo, que vem de Fatio Libori, que era o símbolo do Império Romano. Fascismo era uma ode e uma lembrança de que a Itália já dominou o mundo, de que o nosso império já foi dono do planeta. E é exatamente isso que o Duce, que nada mais é do que uma italianização do Dux latino, que significa chefe, o Duce Mussolini viria trazer de volta a glória italiana, mas agora apontando um novo caminho, antiliberal, antidemocrático e anticomunista. O fascismo não aceita a democracia liberal da mesma forma que não aceita nenhum tipo de comunismo. Ele aceita apenas a si, um Estado orgânico. Um Estado no qual todos os trabalhadores fazem parte.
Um Estado, Mussolini criou diversas operas quando ele toma o poder, quando ele se torna primeiro-ministro. Ele criou as chamadas operas nacionais, as obras nacionais, nas quais ele colocou toda a população que estava desempregada em obras públicas. Colocou em obras públicas. Ele criou todo um aparelho paraestatal para que ninguém ficasse desamparado pelo Estado. Mas, obviamente, que você necessitava se submeter ao Estado. Não dá para falar de fascismo somente sob o viés da coerção. É necessário entender o fascismo pelo viés do consenso e do consentimento também. Para pensar. Será que na Itália fascista, na Alemanha nazista, tudo o que aconteceu foi uma imposição dos poderosos e a população baixou a cabeça e ficou com medo, por isso que não fez nada? Para pensar novamente. Toda a população que embarcou nesses horrores, embarcou porque eram pessoas cruéis que queriam jogar o ódio para fora de alguma forma? A linha que separa o ódio do pensar é muito tênue. Há diversas histórias, e eu conto uma, de um cidadão alemão que passou os anos 20 vivendo a penúria da realidade alemã, humilhada pelo Tratado de Versalhes e com uma economia completamente abalada. Logo a Alemanha dos Reiches, a Alemanha dos grandes impérios, aquela que quando se unificou venceu qualquer outra potência, que botou a França de joelhos, que venceu a Inglaterra, que quase venceu a Primeira Guerra, aquela Alemanha grande, gloriosa, agora caída, murcha, tendo que viver uma república forçada, uma república imposta. Vivia um cidadão vendendo aparelhos radiofônicos e não obtendo muito sucesso nas vendas, uma vez que a economia não auxiliava. Um companheiro que se sentia extremamente vencido, que se sentia extremamente derrotado, com seu orgulho diminuído, sentindo-se como ninguém. Até que, enquanto ele se encontrava num bar com sua pretendente, ele ouve um discurso de um oficial que carregava uma espécie de cruz torta ao braço, conclamando todos os alemães à luta, porque o destino do alemão era a glória. O alemão era um povo superior. Nenhum outro país tinha direito de subjugar a Alemanha. Porque se a gente depositar as confianças num tal de Hitler, um cara que está vindo com um discurso mexendo com os brios, o cara que está vindo com um discurso demonstrando que a raça ariana é superior, demonstrando que o destino do alemão, o destino do Estado germânico é o Reich, é o Império, é a dominação, e que todo alemão é por nascença superior aos seus companheiros de outras etnias, naquele momento ele é arrebatado sem volta. Ele que nunca matou ninguém, que nunca agrediu nenhuma pessoa, que não tinha o ódio como base de vivência, naquele momento se torna um oficial da SS nazista. Em breve se torna capitão e vai se tornar um dos líderes de um dos campos de concentração da Alemanha nazista, sendo um dos cidadãos que mais cometeu crimes de guerra durante o período da Segunda Guerra Mundial. Um cidadão pacato que jamais odiou, que jamais agrediu ninguém e que precisou de um discurso para virar um líder da SS nazista. A gente ouve e acha que não vai acontecer com nenhum de nós. Tomara que não aconteça mesmo, porque a gente já está buscando um entendimento. Mas é necessário perceber que essa linha é muito fácil de ser cruzada. A gente percebe isso em situações menores do dia a dia. A gente tende, principalmente depois que entra no Espiritismo, a gente começa a fazer uma autocrítica muito forte em relação aos nossos defeitos e aquelas tendências que a gente percebe dentro de si que são oriundas de um passado não tão glorioso assim. E a nossa primeira resposta é suprimir essas tendências. A gente tenta esconder elas lá no cantinho que é para ninguém ver. A gente sente vergonha daquilo, a gente não quer ser assim. Então a gente deixa ela lá no cantinho, não toca nela e deixa ela lá. Não há um erro maior do que esse. Porque na primeira irritação, na primeira vez que você perde as estribeiras por causa de alguém que te irritou, tudo aquilo volta e vem à tona, na toa. E é o momento que você fala o que não deve, que você agride. E aí depois está arrependido, quer refazer a relação, às vezes não consegue refazer. Essa é uma analogia que dá para entender bem um sentimento fascista movendo uma população. Não significa que a população é má. Não significa que o ódio impera, pronto para ser acordado.
significa que basta virar uma chavezinha para tudo aquilo que você esconde lá dentro explodir. Ter razão, ter legitimidade para explodir. Isso aqui é uma experiência que poderia acontecer naturalmente numa realidade atual em qualquer país, seja do Ocidente, seja do Oriente. Não estamos distante disso. E é necessário que a gente saiba disso. É necessário que a gente não enxergue o fascismo como um episódio histórico, o nazismo como algo que aconteceu, o Holocausto como um processo, uma experiência que matou muita gente, mas que jamais aconteceria novamente. Um professor, daqueles professores que enxergam a educação como um verdadeiro trauma que necessita acordar as pessoas, estava dando uma aula sobre o nazismo alemão e seus alunos se recusavam a acreditar que algo desse tipo pudesse ocorrer novamente. E eles julgavam muito aquela experiência, mas os alemães idiotas, eles seguiram tudo que o Hitler falava, era medo, era porque eles não tinham inteligência, o que foi? E esse professor decidiu fazer uma experiência. Ele criou um grupo que comprimia apenas os participantes daquela aula. Somente ele e aqueles alunos fariam parte do grupinho que ele criou. Seria uma experiência nova. Todos nós vamos vestir o mesmo uniforme, o que de início foi recebido com vaias e protestos. Todos nós seguiremos as mesmas regras. Vocês irão me respeitar como líder e vão baixar a cabeça para tudo que eu falar. Mas em compensação, dentre nós, a lealdade vai imperar. Nós somos superiores a eles. A turma lá do outro ano, a outra turma que está na outra sala, eles não são dignos de fazer parte do nosso grupo. O nosso grupo se protege dentro dessas regras. De início todo mundo protestava, tem que baixar a cabeça para o professor, esse negócio de usar o uniforme, pelo amor de Deus. E o professor punia, todos aqueles dissonantes ele punia de forma exemplar. Até que de repente as pessoas começaram a perceber que no pátio do recreio, por exemplo, quando alguém ia sofrer bullying de uma pessoa de outra sala, os amigos daquela sala vinham para socorrer, mesmo que eles não fizessem parte do mesmo grupo. Se reconheciam enquanto iguais, porque passavam pela mesma experiência traumática. Se reconheciam enquanto iguais, porque passavam pela mesma experiência uniforme. A experiência chamada A Onda, que virou um filme alemão, se não me engano, uma refilmagem americana também, alcançou patamares assustadores e aquele grupo de fato se tornou um grupo fascista dentro da escola e aquele professor se tornou uma liderança carismática que é a base de todo regime fascista, um líder carismático que convoca a população. E ele tentou acabar com a experiência quando ele percebeu que alunos seus dormiam na porta da casa dele para protegê-lo dos perigos. Tamanha era a adoração que começaram a ter por ele. Ele não podia namorar mais porque os alunos e alunas iam lá checar e traumatizar as pretendentes para deixar claro que ela não fazia parte do grupo. Ele não conseguia viver porque os amigos da faculdade, os amigos de trabalho, ele já não podia mais conversar, porque sempre quando ele queria conversar com um, aparecia um aluno do lado para deixar claro que o líder estava ali, que ele iria proteger o líder. Essa experiência terminou em tragédia, porque quando o companheiro tentou terminar a experiência, diversos alunos não aguentaram o trauma, muitos que nunca foram aceitos e só agora se sentiam aceitos, se revoltaram e um, inclusive, se suicidou, porque não quis voltar à realidade anterior à experiência, a realidade na qual ele não tinha grupos, ele não tinha amigos e ele não era aceito. Demonstrado em sala de aula, de forma extrema, que o sentimento fascista e a alternativa fascista é uma realidade que pode estourar a qualquer instante. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho. Eu não sei se eu vou adiantar um pouquinho, eu vou falar sobre o Brasil. Eu não conheço muito sobre política, não. Tá. Mas o pouco que eu já vi falando sobre o Foro de São Paulo, né? Uma vez eu assisti um documentário de um ex-agente da KGB falando sobre a expansão do comunismo nos países da América Latina, nos países da África, dizendo que isso daí esses países só levou ao caos, né? Então, eu estava falando também, fazendo uma relação com o Brasil, esse nosso governo de agora, né? Sim. Então, eles fazem algumas previsões que a intenção inclusive desse governo atual, dos nossos governos que a gente tem atualmente na América do Sul, faz parte do comunismo que é a implantação desse caos que a gente está vivendo agora, né? Que é essa coisa do
aquela superproteção aos homossexuais, né? Todas essas coisas, né? Você sabe o que eu estou falando, mas não estou resumindo, mas... Então, assim, é uma conspiração, que é difícil até da gente acreditar que por trás dessas pessoas eles estejam realmente tentando implantar esse caos. Sim. Em pleno ano 2015, pessoas inteligentes. Eu custo acreditar. Isso é verdade? Quer saber a minha opinião pessoal? A minha opinião pessoal, que todos são livres para discordar, como já falamos, a velha máxima do política não se discute é o que leva a surgir algo desse tipo. Não se discute, então todo mundo baixa a cabeça para uma ordem vigente. Eu tenho uma opinião pessoal bastante clara em relação a essa situação política atual, que eu não vou perder muito tempo, mas a expansão das esquerdas na América Latina após a Segunda Guerra Mundial, ela se deu num contexto de contestação em relação a diversos regimes, não só ditatoriais, mas opressores, em diversos países que eram apoiados pelo governo estadunidense num afã de evitar o prosseguimento do comunismo pelo mundo. A Frente Nacional pela Libertação de Angola, as lutas no Congo belga, a Revolução Cubana não é socialista de origem, ela se torna socialista depois, a Revolução Chinesa. Todos esses são movimentos que fazem parte de um contexto muito maior, de um contexto de mundo polarizado, de um contexto onde comunismo e capitalismo batiam de frente pela hegemonia da ordem mundial. Beleza, esse é o contexto histórico da expansão das esquerdas. O momento atual que a gente está vivendo em relação à América do Sul, à América Latina, já é um contexto histórico um tanto quanto diferente. Os chamados presidentes que seguem uma ideia bolivarianista de uma América Latina unida, eles já partem de um outro ideal. Mesmo que a inspiração ainda seja nas tendências trazidas pela Revolução Cubana, e mesmo que diversos deles sejam comunistas de fato, a ideia e a inspiração que o Hugo Chávez, que o Maduro, que vários presidentes trazem em si, é a ideia de uma América Latina que seja livre dos avanços imperialistas dos Estados Unidos. Citando Eduardo Galeano, As Vias Abertas da América Latina, um livro que eu indico para todos lerem, que a América Latina possa finalmente ter um desenvolvimento próprio e não um desenvolvimento condicionado ao desenvolvimento estadunidense. Em relação à situação brasileira, é necessário que a gente problematize algumas coisas. Primeiro, essa questão que você comentou de supertolerância, eu não sei se é a sua opinião ou você estava citando alguém que estava falando. É necessário que nós, enquanto espíritas, tenhamos uma preocupação social. A gente acredita na reencarnação. E se a gente acredita na reencarnação, a gente sabe que hoje o que nasce rico, amanhã nasce pobre. O que hoje nasceu senhor, ontem foi escravo, pode voltar a ser. E a gente sabe que a homossexualidade em si constitui mais um dos diversos conflitos que os espíritos têm entre si. Mesmo aqueles que não são, carregam na sua alma, no seu espírito, diversos conflitos muito próprios. Vários deles na área da sexualidade também, seguindo uma heteronormatividade. É necessário que a gente tenha a preocupação de entender o cidadão e o ser humano, todo ele enquanto parte da sociedade. O sentimento oposto a essa ideia de que há uma supertolerância, normalmente é um sentimento de que não deveria haver uma tolerância. E quando a gente está falando de homossexualidade, o termo tolerância já é errado. Porque a gente não tem que tolerar o homossexual. O homossexual é um ser humano como qualquer outro. A gente não tem que tolerar nada. É ele que tolera ser tolhido diariamente desde quando ele nasceu. Então é necessário que a gente problematize bastante essa questão. E aí eu não digo nem que é a sua opinião. E se for, a gente pode conversar melhor depois. Mas tanto em relação à questão do sentimento comunista, quanto em relação à homossexualidade, como em relação a qualquer causa social que seja debatida e que hoje ganhe força, é necessário que a gente entenda por que está ganhando força. E se a gente for estudar o porquê está ganhando força, a gente não fica preso num discurso de teoria da conspiração. Entende? Se a gente parar para estudar de fato a ideia de que, olha, há um partido que está no poder e que está fazendo um caos proposital para que o mundo se perca. Se esse partido estivesse fazendo isso, seria o partido mais burro do universo. Porque a ideologia que eles defendem não é a ideologia abraçada em meio a esse caos. Pelo contrário, a ideologia abraçada em meio a esse caos é a ideologia que toma esse partido como vilão. Entende?
Então, acreditar numa teoria da conspiração trazida por um partido que seria contra ele mesmo, eu tenho inveja de quem tem a esperança e a crença de que todos os problemas do Brasil estão ou numa pessoa ou num partido. Eu tenho inveja, porque essa é uma pessoa muito feliz. Porque ela acha que numa eleição vai tudo ficar... Eu acho que a política está muito mais embaixo. Eu acho que o nosso problema político ele é muito mais estrutural do que partidário ou pessoal. E eu acho, inclusive, que um dos grandes problemas de discutir política hoje é trazer para o pessoal. Entende? A minha opinião pessoal é que nós devemos sim abraçar diversas lutas sociais que foram negligenciadas por muito tempo. Tenho a opinião que nós devemos manter uma moderação, só que essa moderação não é manter a ordem, essa moderação é não se deixar levar por um sentimento radical que nasce no seio de quem é oprimido. É muito natural, por exemplo, nos anos 70 ocorreu um boom da proliferação da AIDS, e a gente aqui sabe muito bem, exatamente porque a homossexualidade ficou tanto tempo reprimida, que quando em São Francisco a vida noturna das saunas e dos clubes gays começou a se proliferar, a vida sexual tomou contornos assustadores do ponto de vista espiritual. Mas era ali uma manifestação de uma sexualidade reprimida querendo se expressar. Obviamente que esse extremo levou à proliferação de uma doença tão grave, de uma doença tão séria que a gente lida diariamente no trabalho aqui da casa, por exemplo. Então é interessante que a gente tenha sensibilidade para a preocupação social sem se deixar levar por essa queda ao extremo que é tão possível quanto provável dentre aqueles que sofrem opressão e agora querem ter voz. É necessário que tenham voz. É necessário que a mulher, por exemplo, reconheça que a realidade dela sempre foi uma realidade secundária. É necessário que a mulher reconheça que a opinião dela sempre foi menos considerada, que está errado ela receber menos estando no mesmo cargo do homem, e que o fato dela poder engravidar não é uma justificativa plausível para ela receber menos. É necessário que ela perceba que ela tem que ter um espaço de igualdade nessa sociedade. Só que é necessário também para nós, enquanto espíritas, perceber e não se deixar levar pelo sentimento extremista que advém disso. Como, por exemplo, para citar um apenas, a sexualidade desenfreada, que carrega vícios espirituais diversos e que são muito propícios desses momentos. Você levantou a mão? Eu acho que essa questão que o Mike Daly, que você estava explicando, volta àquela questão que você falou no início de eleger um bode expiatório. Essa falta de reflexão e de aprofundamento, aprofundamento e reflexão nos dois lados. No lado de quem está governando e o lado que está no oposto, batendo de frente, querendo tomar o poder. Sim. Essa falta de reflexão e aprofundamento, a gente leva a questão do bode expiatório, que a gente tem a mania de achar que vai vir um salvador da pátria, seja um Lula, seja um Eduardo Campos, e que existe um vilão na história. Sei lá, uma Rede Globo da vida, que tudo a gente penaliza a Rede Globo, penaliza a novela, penaliza isso, penaliza como se fosse o culpado de tudo, penaliza a mídia. Então, essa reflexão tem que ser a todo momento, Sim. Questão de mídia, em questão de política, em questão de ações sociais e tudo isso, para a gente não eleger um bode expiatório para tudo. Com certeza. É muito difícil ter ponderação. E dando aula de história você vê muito isso. É muito difícil quando você está dando aula saber demonstrar os dois lados. E é tão difícil quanto necessário. Eu coloquei aqui no quadro, por exemplo, os anos de chumbo do lado do milagre econômico para tentar demonstrar que numa realidade ditatorial, ao mesmo tempo que havia uma repressão e uma opressão, havia uma certa melhoria de vida para grande parte da população. E eu penso pessoalmente, enquanto estudante dando aula de história, que não tem como entender os anos de chumbo sem entender o milagre e vice-versa. Eu já adianto que eu não vou falar disso tudo aqui, porque não vai ter como, mas eu acho que o debate que eu queria levantar foi alcançado antes. Eu achei que esse debate ia surgir aqui, na Revolução Cubana, que seria uma explosão gigante. Inclusive que eu iria demonstrar que o Fidel inicialmente tentou dialogar com os Estados Unidos e que ele só se tornou socialista depois, e que o Eisenhower, que era presidente americano, preferiu jogar golfe do que atender ele, deixou ele sentado esperando, e ele voltou extremamente irritado para casa. É graças ao Che que o comunismo vai se espraiar pela América Latina toda. Ele morre na Bolívia por não conhecer o território, morto por forças americanas, inclusive por forças estadunidenses. Iria comentar sobre a Revolução Sandinista, que ninguém fala, acho que não sei nem se já ouviram falar, que foi na Nicarágua, porque a Nicarágua é pequena demais, então a gente não fala na Nicarágua. A Revolução Sandinista mudou a história da Nicarágua,
Foi uma revolução de esquerda contra a ditadura dos Somoza, que era uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos. Essa revolução que vai colocar os sandinistas no poder só vai sair do poder em 90, quando o socialismo de fato vai se destruir pelo mundo e as eleições diretas elegem um presidente neoliberal pela primeira vez, o Ortega, que é a lógica dos anos 90 na América Latina, uma tendência ao neoliberalismo enquanto resposta ao fim da Guerra Fria. Lembrando, né, Douglas, falando em doutrina, que as reencarnações em massa formando aquele povo de novo, né? Sim. Os atenienses reencarnando aqui, os romanos reencarnando ali, formando aquele povo. Sim. E voltando com essa mesma vibe. Perfeito. Da glória Uhum. que tinham anteriormente. Perfeito. Né? Toca o coração. O símbolo, o fátio, enquanto símbolo do Império Romano, era algo que se colocava na bandeira italiana e os italianos choravam olhando aquilo. Eles choravam porque era a lembrança de uma época que eles não viveram, mas que falava o coração, que falava a memória coletiva. E isso é muito interessante. E aí a gente entende até essas guerras, né? Sim. A Alemanha e a França, Sim. né? Sim. A gente faz entender, lendo até A Caminho da Luz, né? Sim. E é interessante citar isso, porque o conhecimento espírita aqui abraça o conhecimento histórico. Tem um historiador chamado Marco Ferro, que escreve sobre a Primeira Guerra Mundial, e ele diz que a Primeira Guerra Mundial foi motivada por rivalidades hereditárias, que eram rivalidades que vinham de tempos imemoriais e permaneceram. Historiador, ateu, enfim. O conhecimento histórico aqui abraça o conhecimento espírita. Para a gente caminhar para a nossa reta final, infelizmente, que a gente começa a falar, a gente tem um vício. Em história, então, a gente vai ter... Então, o Douglas... Desculpa, pode falar. Eu queria saber em relação agora à Europa, essa postura da Merkel de descaracterizar a Alemanha como um país duro, o que isso vai representar para o mundo? Perfeito. O discurso dela, que ela fala que a Alemanha deveria, pela sua história, abrir as portas de forma controlada para os refugiados, foi completamente vaiada. Ela teve que sair escoltada, porque a população alemã não deixou ela terminar o discurso. Mesmo a população alemã, que um dia acreditou que a Alemanha era superior ao resto do mundo e qualquer influência estrangeira traria consequências graves para a história do país e para o desenvolvimento do país. A gente estava aqui comentando, a Márcia e eu, a respeito dessa criação desse arquétipo, né, do inconsciente coletivo, né? Sim. E como é que a gente vai se livrar disso? Né? A Merkel tentou. Sim. Né? Assim, estamos na transição e tudo mais. E a gente pensa que a gente não faz parte dessa transição. Há um mundo lá fora, daquele pessoal que não sabe de nada, que faz e acontece, uns vão ser expurgados, a gente está sempre falando do outro. Não é? Então a gente acaba voltando para uma coisa pura e simples que a gente vem ouvindo há milhares de anos, né? Homem conhece-te a ti mesmo, a luta de você contra você mesmo. Sim. Porque se você não se modificar, como é que você vai querer que o mundo se modifique, né? E qual é aquele cair em si? Perfeito. É que está faltando. Perfeito. Aí, mais uma vez, eu vou trazer uma teoria social que vai encontrar o espiritismo de forma muito espetacular. Há um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, provavelmente o sociólogo contemporâneo mais famoso, dentre os intelectuais franceses do século XX. Ele tem que ser falado no mesmo grupo de Jean-Paul Sartre e de Michel Foucault. Pierre Bourdieu é um cara sensacional porque ele vem de uma origem bastante rural, bastante pobre, e ele sempre teve que se estabelecer em meio ao academicismo francês deslegitimado. A maneira que ele encontrou para se legitimar é escrever da forma mais difícil possível. Você lê Pierre Bourdieu, um livro de 100 páginas você vai demorar meses para ler, porque você vai ficar numa página voltando. Eu lembro que a gente fez um trabalho na faculdade sobre um conceito do Pierre Bourdieu, o conceito de capital simbólico, e eu lembro que ele fez um parágrafo que não tinha pontos. O parágrafo tinha cerca de 20 linhas e não tinha um ponto. O ponto estava lá no final só. Era só de vírgula, do início ao fim. Você parava no meio do parágrafo, tinha que voltar, e aí parava, voltava, anotava.
Mas quando você consegue decifrar o que ele escreve, poucos conseguem ser tão lúcidos em relação à sociedade quanto ele. Eu tenho ele, eu sou muito fã dele, sou muito fã do Zygmunt Bauman também nesse sentido, outro sociólogo contemporâneo. Pierre Bourdieu tem um conceito chamado hábitos. O conceito de hábitos é o conceito que ele usa para explicar como preconceitos, por exemplo, se disseminam. Nós, enquanto sociedade, tendemos a interiorizar práticas culturais e sociais. Como assim? A gente toma aquilo que foi construído por aquilo que é dado. Por exemplo, um preconceito, a gente não consegue reconhecer a origem social e histórica e acredita que simplesmente é assim. A mulher não sabe dirigir. O homem é o dono do lar. O certo é o casal homem e mulher. E assim vai. E assim a gente pode seguir. No século XIX, o negro não é civilizado. Ele é atrasado biológica e psicologicamente em relação ao branco. O Hábitos explica como que nós interiorizamos o preconceito. E por isso é difícil se livrar dele. Porque uma vez que você interioriza, você acha que é assim. Você acha que aquilo sempre foi assim e não vai mudar. A resposta de Pierre Bourdieu para a gente vencer esse tipo de situação é problematizar exatamente essa interiorização. É você demonstrar, buscar demonstrar que aquele preconceito, aquele sentimento, aquela forma de ver o mundo tem uma raiz. Que mesmo que você já tenha nascido na sua família, já ouvindo isso dentro de casa, aquele discurso tem uma origem específica no tempo. E é necessário entender a origem para entender que o contexto é diferente. Como que você opera esse tipo de mudança? Através de si mesmo. Você só muda pelo exemplo. A infância, Derrubar, ela né? nos Buscar ensina. derrubar isso. Sim. A infância nos ensina isso. Sim. Quando o nosso filho começa a questionar tudo, por quê? Sim. Mas por quê? E por quê? E por quê? Exato. Não é? Então Exato. a gente deveria continuar fazendo isso em respeito a nós mesmos. Agora você foi russoniana, inclusive. Porque Rousseau tem um livro chamado Emílio, ou da Educação, no qual ele demonstra que a chave para educar é deixar a criança alcançar a sua potencialidade. É o meu livro favorito de Rousseau. Não é o Contrato Social, a Origem da Desigualdade. Emílio é a obra mais completa de Rousseau, no qual ele demonstra que a educação se encontra em deixar a criança encontrar e guiá-la para as suas potencialidades próprias. E não corrompê-la com o que você aprendeu na sociedade que é doente. Se você está ensinando algo doente para o seu filho, você não está educando ele, você está deixando ele doente também. Essa é a ideia que o Rousseau traz. Foi bastante russoniana a intervenção. Você estava falando dessa história de preconceito. Eu viajei uma época da minha vida muito difícil. Eu viajei para a Califórnia e fui estudar. E aí eu dividi o quarto com uma menina que era da Arábia Saudita. E assim que ela chegou, eu estava num processo que eu ficava constantemente pedindo para... Eu estava passando um processo físico de doença e uma das coisas que veio na minha cabeça era não julgar ninguém. E por acaso ela ficou do meu lado, dividindo um quarto comigo. E aí ela me olhava como se fosse uma brasileirinha. E a gente morava na verdade com 4 pessoas. Né? Ela, eu brasileira e mais 2 espanholas. Então eu não queria se relacionar com a brasileira, eu queria se relacionar só com as espanholas. E aí eu resolvi, ok, né? Eu vou ficar na minha então. E depois de um tempo, dela tratando, né, eu sendo excluída, no final ela viu que aquilo que ela pensava não era nada daquilo. E no último dia, ela falou assim pra mim, ela acordou 5 horas da manhã para se despedir de mim e falou, olha, Tiara, eu queria muito saber sobre você. Quem é você, qual é a sua religião. E aí, eu tinha 10 minutos para descer. Eu falei, olha, um abraço, um beijo, mas um outro dia a gente se encontra, agora eu tenho que partir. E eu achei engraçado, porque ela vem de uma cultura que é tão opressora e ela sentia a mesma coisa, né? Mas é a tendência. A tendência natural de quem sofre opressão é internalizar a sua opressão como um comportamento normal. E aí ou você explode do extremo oposto ou você prossegue essa opressão com aqueles que você vê inferiores a você. Foi assim que a escravização brasileira estabeleceu, por exemplo, o negro escravizando o negro. Era a interiorização da prática que fez o próprio negro ver o outro negro como inferior. Na África, por exemplo, os
argelinos viam os senegaleses como inferiores porque eles eram mais negros e falavam francês com sotaque maior, mais carregado. Eu só, para a gente poder terminar então, que a gente já deu a hora, eu gostaria de terminar com uma reflexão filosófica que eu acho que comprime bem o objetivo do nosso estudo. Estudar política é estudar ser humano. Estudar o ser humano é compreender a sua trajetória. E compreendendo a sua trajetória, perceber onde erramos, como erramos, para tentar prevenir. Eu sei que é uma ideia de história mestra da vida, que é uma história que na historiografia já foi até vencida, mas para nós, enquanto espíritas, perceber a história enquanto demonstração de algo de um caminho que já foi errado e que não necessita ser errado novamente, é algo muito valioso. Há um filósofo da antiguidade clássica chamado Heráclito de Éfeso. Heráclito de Éfeso seguia a escola de Miletos e ele tinha uma perspectiva de que a vida era muito dinâmica, de que tudo na vida se transformava. Heráclito de Éfeso é o autor da velha máxima de que a gente não pode mergulhar num rio 2 vezes, porque ou as águas serão diferentes, ou nós, porque já tivemos contato com a água uma vez, já seremos diferentes e já vai se prevenir. Se a água estiver fria, a gente já vai tomar cuidado. Se o rio for fundo, a gente já vai pular em vez de botar o pé direto. Então a gente nunca entra no rio 2 vezes, a gente sempre entra de formas distintas. A gente conhece bastante a ideia de Heráclito de Éfeso pelo seu aluno Crátilo, que foi mestre de Platão junto com Sócrates. Platão amava Sócrates, só que ele tinha em Crátilo um respeito muito grande também. E ele tem um diálogo chamado Crátilo, no qual ele traz as ideias de Crátilo, que nada mais é do que as ideias de Heráclito mais bem digeridas. O conceito base da filosofia de Heráclito de Éfeso é um conceito que em grego a gente chama de pantarrei. Pantarrei significa, numa tradução livre, mais uma vez, tudo flui, tudo passa. Que a gente lembra sempre de Maria falando dos viajantes no caminho. Tudo flui, tudo passa, nada fica. Os estoicos vão se inspirar nisso para falar que a gente não deve se aborrecer na vida, porque tudo passa, tudo é efêmero, nada fica, então por que a gente vai se prender a isso? A gente tende a abraçar a ideia de que a felicidade tem fim, mas a tristeza não. E às vezes é difícil perceber que a tristeza também tem. Tudo flui, tudo passa. Essa ideia de Heráclito é uma ideia muito boa, e há um historiador italiano chamado Luciano di Crescenzo, que nos anos 90 escreve um livro chamado Pantarrei. E nesse livro ele faz uma análise da sociedade, no último capítulo. E ele fala: eu cada dia estou mais convencido de que a sociedade nada mais é do que um encontro de anjos de uma asa só. Esses anjos tentaram voar e continuam tentando o tempo todo, desde a antiguidade. E aí eles levantam o voo rapidinho, daqui a pouco cai de lado. E aí tenta voar de novo, cai e fica irritado porque não consegue voar. A gente só vai conseguir funcionar enquanto sociedade quando um desses anjos olhar para o lado e perceber que o outro também tem uma asa só. E que se ele fizer assim, os dois voam juntos. Essa analogia de Luciano di Crescenzo é sensacional, porque demonstra bem como a ideologia do Pantarrei, a ideologia do tudo flui, tudo passa, também pode nos servir de guia para entender e buscar soluções para essa polarização política chata, para essa polarização política extremista que faz parte do nosso sentimento atual. Nós espíritas não podemos abraçar o ódio. Há um poeta que fala que para cada 999 professores de virtude existia uma pessoa só verdadeiramente virtuosa. Para cada 999 pessoas que propagam o ódio, existe um que pensa. Sejamos aqueles que pensam. Se a gente parar para pensar uma vez só, a gente não odeia. A gente não propaga esse sentimento de segregação. A gente olha o irmão enquanto parte da minha trajetória. Porque se nós, enquanto espíritas, entendendo a reencarnação, entendendo como funciona a evolução espiritual, se a gente ainda continuar comprando a ideia de senso comum, a ideia das redes sociais, dos Facebooks da vida, de que o mundo deve ser vivido dessa forma segregadora, dessa forma que exclui, dessa forma que estabelece o grupinho do bem, o grupinho certo e o grupinho ruim, a gente, desculpe a sinceridade, não é espírita. A gente leu Kardec, mas a gente não entendeu uma palavra. Fingiu que entendeu, mas na hora de botar na prática, preferiu seguir o mundo. O espiritismo é muito claro. A gente age no mundo.
A gente age com o mundo, mas a gente não segue as tendências mundanas da sociedade. Porque a nossa sociedade é uma sociedade que se encontra doente há muito tempo. A nossa sociedade é uma sociedade na qual agredir é uma resposta aceitável. Não aceitemos a agressão enquanto reação. Não aceitemos o ódio enquanto base de pensamento. Que possamos ser de esquerda, direita, comunista, liberal, pensar da maneira que quiser pensar. Eu voto no PT, eu voto no PSDB, eu voto no PMDB, eu voto no PSOL. Vote em quem você quiser. Pense o seu voto e escolha da maneira que você achar mais justo e melhor. Mas não compartilhemos, não vamos reproduzir dentro da casa espírita ou no nosso conviver social e diário aquela velha máxima do se você não pensa igual a mim, você obviamente tem que ser corrigido de um jeito ou de outro. Relembremos sempre, planta rei, tudo flui, tudo passa, incluindo os sofrimentos, incluindo a certeza de que tudo isso que estamos passando atualmente é bastante efêmero e que há uma saída, não simples, mas uma saída que a gente acredita que vai se configurar em breve e que começa pela reforma íntima de cada um de nós e pelo ensinamento no exemplo. É assim que a gente vence esse hábitos vicioso. Muito obrigado pela atenção de todos. Essa figura do aquele diabo do anjo de uma asa só, né? Quer dizer, o que a doutrina vem falando? Quer dizer, ninguém voa com uma asa só. Sim. E quando ele pensa, olhar para o lado, tem o outro, ele tem uma asa e o outro tem a outra. É a união, justamente o que o Jesus ensinou. Sim. Ele trouxe o exemplo do trabalho em equipe, quer dizer, juntou, fez um trabalho que foi propagado. E o que falta realmente na sociedade, no mundo, é justamente essa ideia, né? Das igrejas. Não é? Na sua primeira vinda aqui, Sim. nós nos deliciamos com Sócrates, Platão, política, assim, foi fantástico. Hoje nós conseguimos avançar Sim. até a Primeira Guerra Mundial. Eu acho que está devendo aí um terceiro, tá? Dívida a gente Apoio. caminhar, porque esse mergulho na história é fantástico. É muito bom, né? A história é... Então, nós ficamos sem saber o resto. Ficou só no gosto aqui, né? Eu só deixei pra provocar aqui. Até surgiu tirar a pilha aqui na hora, para ver se... Dá um tempo, você não tem nada. Não é isso não?